Alô galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais um Pod Mais, o podcast aqui do RR+, o seu mais novo portal de informação digital de Guaraniaçu, que abrange toda a região, levando a informação com credibilidade. No programa de hoje nós vamos receber essa família que tem uma dedicação pela saúde, em especial na área de medicina e também odontologia. Estou falando da família Santos, do doutor Antônio, da dona Ana, que vem com seus filhos aqui, doutores também, doutor Júnior, como é conhecido, como é chamado, também o doutor Luiz Antônio, e o mais novo médico da família, que é o doutor Pedro. Lembrando que os outros filhos do casal também são trabalhadores na área de saúde, na área de odontologia, que é o Luiz Fernando e também a Ana Karina. Mas daqui a pouquinho a gente vai fazer a apresentação oficial desse pessoal, com o qual a gente está recebendo com muito prazer, com muito orgulho, aqui no rrmais.com.br. Doutor Antônio, bom dia. Bom dia. Dona Ana, bom dia. Bom dia. Doutor Júnior, aquele abraço, bom dia. Bom dia, Gil. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia. E o Pedro, bom dia, Pedro. Bom dia. Olha, como eu disse, essa família aí tem uma vida dedicada à saúde, em especial na área de medicina e odontologia. Mas nós vamos conversar com o patriarca da família, o doutor Antônio, porque vai nos contar. Doutor Antônio, o senhor é filho de quem, veio de onde, quantos irmãos na família? Eu sou filho de José Tibúrcio dos Santos e Angélica Benedito Cruz dos Santos, e eu morava num lugar chamado Rochedinho, que era um distrito de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E são em quantos irmãos na família? Nós éramos em 9. 9 irmãos, uma família grande. Só que a mais nova faleceu com menos de 1 ano. E tem mais 2 que morreram também, o Noé José dos Santos e Salomão José dos Santos. Esse Salomão José dos Santos, ele morreu na lua de mel. Olha só. Quem estava no acidente de carro, quem estava guiando esse carro era a mulher dele, que estava em lua de mel. E essa mulher dele acabou casando com outro rapaz, que por sinal eu não gostava. Não é por causa que ele casou com ela, não, porque eu não gostava do cara, era metido, era chato. E depois de um tempo, parece que ela teve problema de psicológico, de vez em quando levavam ela para casa que a gente chama de hospício, né? Mas não é hospício, casa de saúde, assim. E aí ela se matou. Dizem que ela se matou porque não queria ir nesse lugar e a turma obrigava ela a ir. Mas eu tenho cá comigo que ela se matou de remorso. Pode ser, pode ser. Doutor, agora, como é que foi assim a sua infância? O que levou o senhor a decidir a estudar a medicina? Eu não sei porque eu fui um camarada que tive várias cirurgias, né? Quando eu era bem pequeno, eu caí do berço. E se emocionou. Então, tudo bem, vamos providenciar lá, Geise, uma água aí para o doutor. Enquanto isso, a gente conversa com a dona Ana. Dona Ana, doutor Antônio já se emocionou, contando a história e lembrando um pouco da família, dos irmãos, dos pais, né? E também vai nos contar daqui a pouquinho, né? Como é que foi a ida dele para Curitiba para estudar medicina, onde lá ele teve a oportunidade de se hospedar lá com a sua mãe, que tinha, né? Uma hospedagem, né? A dona Mira, em memória. E lá, ele estudando a medicina, se formou lá na Universidade Federal do Paraná, ele acabou conhecendo a senhora, a qual mais tarde ele foi pedir namoro e tal, e vocês chegaram a esse ponto de constituir uma família maravilhosa. Pois é, eu fico feliz, graças a Deus, que ele foi parar chamava pensão, né? Minha mãe alugava quartos para rapazes e eu parava no colégio das irmãs e só vinha nas férias. E nas férias, minha mãe alugava quarto para estudante, não ficava ninguém, porque todos iam para suas casas. E nessas férias, que bom, eu vim para casa e o Toninho não tinha servido o exército e ele teve que servir e ele ficou. Foi onde eu conheci ele. Eu tinha 12 anos, ele 12 para 13 e ele tinha 20.
E a minha mãe alugava a parte de baixo, era um sobrado. E na parte de cima, a minha mãe morava com meus irmãos e tudo. E nessa oportunidade ele vinha jogar com meus irmãos, comigo, e de repente ele pediu para namorar comigo. Que maravilha, que maravilha. Então, doutor, agora sim, lá depois de formados já, em 1966 o senhor veio trabalhar em Pitanga, região aqui próxima a Guaraniaçu, e depois de Pitanga acabou vindo para Guaraniaçu em 1967. Comecinho de 1968, aí o senhor voltou e pediu a dona Ana em casamento, casou-se e tal, e depois da lua de mel acabaram vindo para Guaraniaçu. Em Guaraniaçu, o senhor já estando aqui, construiu uma história maravilhosa, bacana, todo mundo tem esse respeito, essa admiração pelo profissional que o senhor é, pela pessoa que o senhor é, por tudo de bem que fez pelo município, sempre um guerreiro, um batalhador, querendo o desenvolvimento de Guaraniaçu, onde inclusive o senhor foi prefeito também, né? Mas assim, na área de medicina, quando o senhor veio para Guaraniaçu, como é que era aqui? Quantos hospitais nós tínhamos? Como é que era o trabalho na medicina aqui? Quando eu vim para Guaraniaçu, voltando um pouco a onde eu me emocionei, lá em casa nós éramos em 9, né? Era o mais velho, Noé José dos Santos, depois tinha um outro chamado Zezinho, que era o nome do meu pai, José. Depois tinha, essas pessoas morreram. Depois tem a Maria Angélica dos Santos, que é viva, está morando lá em Miranda, ou lá em Campo Grande, sei lá. E depois tem a Janete Lúcia Basbage, que era casada com sírio, com turco. Depois vem a Maria da Glória, essa é viva. A Maria da Glória também é viva, mora também em Campo Grande. Depois vem a Maria Aparecida, que é casada com um militar, o Antônio Neves dos Santos. E depois vinha essa menina que morreu antes de completar 1 ano, Maria do Carmo, o nome dela. Todos nomes compostos, né? Família grande. E morreu de alguma coisa que hoje em dia jamais morria, de desidratação. Desinteria, morreu, foi até morrer. E aí, bom, depois eu cresci, coisa e tal, fui designado para o Exército lá em Campo Grande, né? Em Campo Grande. Aí quando eu fui em Campo Grande, me transferiram, aí eu tinha que fazer medicina, resolvi fazer medicina. Aí como não tinha faculdade de medicina em Campo Grande, eu fui para Curitiba. E daí, em Curitiba, eu fiz o CPOR, né? Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Fiz CPR em Curitiba durante 2 anos, né? Se bem que quando tinha aula, eu não ia ao Exército, só quando não tinha aula, nas férias. E foi lá então que eu conhecia, eu nem sei como é direito, eu tinha um irmão, ela tinha um irmão chamado Vital Wilson dos Santos, Vital Wilson Schober dos Santos. Não, dos Santos não. Lepka Schober. Vital Wilson Schober. Esse Vital Wilson Schober, graças a ele eu casei. Fez amizade e eu cheguei a ficar noivo de uma moça lá de Campo Grande, noivo de aliança, de uma moça chamada Isaura, que é já morta também. É filha de um pessoal riquíssimo lá de Campo Grande, do Chacha, turma do Chacha. Aí eu fiquei noivo de aliança dessa moça aí. Aí uma vez, quando eu conheci ela, eu terminei e queria devolver a aliança. Mas eu pedi para essa minha irmã, a Glória, porque eu fiquei sem graça de devolver a aliança lá para ela. Aí a Glória falou, eu não vou devolver, você é chato. Aí ela falou, tá bom, me dá. Aí ela devolveu a aliança lá para a moça. E quando eu fui pedir essa moça em casamento, em noivado lá, o pai dela, João Chacha, o nome dele, já é morto. A mãe dela ainda é viva, deve ter perto de 100 anos, Dona Maria. E esse Chacha, na hora que eu fui pedir para lá noivar com ela, fui falar com o João Chacha falou, não sei que esse guri viu dessa menina. Porque ela era muito tímida, era meio freira, assim, meio tipo freira, assim. Mas eu fui noivo de aliança dela, nunca beijei na mão dela. Olha só. Nunca nem de mão dada, nunca fiquei de mão dada com ela.
E aí o Vital Wilson Schober, que é irmão dela, Da dona Ana. Da dona Ana, falou: eu sei que você gosta da minha irmã, vai lá em casa, rapaz. Olha só. Amigo, hein? Eu não ia, né? Porque eu estava brigado. Namorava, brigou, e daí depois, para voltar, que Fiquei aconteceu noivo, isso? tinha um amigo meu chamado Dario, que era doidinho por ela. E esse Dario ficava fuxicando por ela, que eu tinha outro, que eu estava noivando, que eu ia casar, não sei o quê. E aí ela... Aí eu fui lá, né? Fui na casa desse rapaz, que já é morto também, o Vital Wilson. Era bem amigo meu, bem amigo meu. Era também que ele falava: eu, Antônio, sabemos, é assim, ó. Nós sabemos tudo um do outro. E aí eu fui lá e conversei com ela, e aí a coisa se enquadrou. Aí eu acabei ficando. Aí eu falei que ia pedir ela em casamento, em noivado, né? E ela não acreditava, ela era novinha, ela tinha 12 anos, já falava que era, como é que chama? Pedófilo. Era pedófilo. Então a casa dela era em cima, a dona Mira a mãe dela tinha uma casa em cima, e embaixo tinha embaixo tinha um negócio de lavar roupa, como é que é? Tanque. E ela fingia que ia. E a gente morava embaixo, naquela. E ela fingia que ia lá lavar roupa e ficava lá só para me ver. Olha só. Doutor, mas aí o senhor se formou em medicina, o primeiro trabalho foi em Pitanga e o segundo trabalho aqui em Guaraniaçu. Isso. Aí eu tive que fazer uma amigdalectomia, e quem fez foi um médico, o Tacílio Ribeiro, o nome dele. E quem fez a anestesia era uma freira lá em Pitanga. Eu me lembro até hoje, fez anestesia geral, era uma freira que fez anestesia geral, e esse tirou. Aí eu fiquei com dificuldade e fui para Curitiba para passar uns dias lá. E daí... Não. Daí depois você ficou bem, substituiu o doutor. Eu conheci um pessoal lá em Curitiba, um gaúcho, que falou assim, ele falava bem devagar, ele parece que tinha asma, ele falava com dificuldade. Doutor Antônio, tem um lugar lá no oeste do Paraná chamado Guaraniaçu, que só tem um médico, e o senhor podia dar uma tentada ir lá. Esse senhor, ele tinha umas filhas chamadas Jurema, Jussara, e tinha uma outra, Floresnilda, foi Jurema, Jussara e Floresnilda. E uma dessas estava gostando de mim, né? Mas daí eu... Tá bem doidinha por mim. Aí eu fui para o oeste do Paraná, nesse lugar que ele falou, esse gaúcho. Até hoje ele já é morto, possivelmente, claro. Aí eu estava, era uma noite, era um dia de neblina, assim, você quase não enxergava nada. Aí eu vi um senhor assim, na beira da estrada, era um fuquinho que meu pai tinha me dado, um fuquinho, cor de barro, cor de terra. Tinha dado dinheiro para mim, 4.000 e alguma coisinha, e eu comprei esse Fuque. Aí eu vi um camarada e falei: escuta, eu estou indo para... Não tinha asfalto naquele tempo, em lugar nenhum, nem na serra. Quando eu passava tinha uns caminhões tudo atolado, naquela serra grande lá. Aí eu cheguei lá, falei eu vi um camarada assim do lado, falei: escuta, eu estou indo para Guaraniaçu, onde que é Guaraniaçu? Ele falou: o senhor está dentro de Guaraniaçu. Olha só, chegou sem perceber. Aí eu falei: eu estou indo para um hospital do seu Ernesto Kufner, está longe daqui, o senhor está na frente do hospital. Coincidência. Coincidência, duas coincidências importantes. Aí eu fiquei nesse hospital, era um hospitalzão de madeira, tinha uma, como é que chama aquela... Um lugar onde tem umas plantas assim. Ah, tinha um jardim de inverno. Um jardim de inverno, e o hospital era tudo de madeira. Que é aqui onde é a Sartori hoje, né? Essa região aqui da farmácia do seu Zé. Essa região, essa quadra aqui, né? Por aí. Central. Pegava até a farmácia. Eu sei que eu tinha um amigo chamado Lídio, o nome dele, esse Lídio. Eu falava com ele, eu brincava muito com ele, muito eu. Falei: Lídio, vamos fazer o seguinte, quem morrer primeiro vai aparecer pro outro. Tá bom? Tá. E esse Lídio morreu. Olha. Aí eu ficava lá no fundo O hospital era enorme.
O hospital era enorme, tem uma ala que ia lá pro fundo. Aí eu ficava dormindo lá no fundo, lá naquele... Eu falei, putz, se esse cara aparecer para mim agora. Mas eram amigos, não ia ter problema. Quando passava, dava o vento assim, o hospital fazia... Aquela madeirama do hospital. Aí, nunca apareceu para mim, até queria que aparecesse, nunca apareceu para mim. Ele era avô da Linda, da Linda, que é uma menina que foi minha secretária. E não apareceu nunca nada para mim. E aí? Não, viu, Tony, quando você veio para cá e tal, logo depois a gente casou. Aí quando eu vim para cá, eu casei e vim para cá. Ela era bem é bonita até hoje, mas ela era bonita demais. Aí quando eu passava com ela, os caras, puta, esse cara é rabudo aí com essa mulher bonita, barbaridade. E ela era bem nova, né? E ela é 7 anos mais nova que eu. Eu sei que o pessoal, quando eu passava com ela assim, o pessoal, puta, sujeito rabudo esse aí, com essa bonita pra dar. Tony, lembra da época que teve meningite? Ah, sim, teve uma época que teve meningite, uma quadra de meningite, e muita gente ficou com meningite. Eu estava usando uma droga chamada ampicilina, 500 miligramas, e eu usava dose forte. E salvei bastante gente com essa droga. E vieram 2 médicos, um do Rio de Janeiro e outro de São Paulo, para perguntar para mim o que eu estava usando. Aí eu falei para ele o que eu estava usando, qual era a dose, coisa. Ele falou, pô, muito bem. E tinha um hospital, que hoje é o Hospital Santo Antônio. Ele ficou... Como é que fala? Não, pegou fogo. Não, pera, ele ficou só para atender meningite. Ficou... Não é como é que fala? Foi no Colégio das Irmãs. Como é que ficava? Ele ficou... isolado, né? Ele ficou assim só para atender meningite, não atendia outra coisa. E tinha um senhor que... Esqueci o nome dele, era um senhor que gostava muito de mim. E ele chegou a chorar. Como é que o senhor... Igual eu. Se emocionou. Como é que o senhor fica no meio desse pessoal tudo com meningite, doutor? Tá louco? E... tinha muita meningite, o hospital ficava, e eu ficava tratando aquele pessoal, e ficava junto com eles mesmo. E até esses médicos que vieram, sai daí, rapaz, tira tua família daí. Aí Deus me ajudou. Ninguém da minha família pegou meningite. E aqueles que eu tratei, dificilmente morria. Teve uma menina, o nome dela era Maria, não sei do que. Ela ficou toda marcada, como é que é o nome daquele... necrosa. Meningococemia. E ela ficou toda marcada, toda cheia de mancha de coisa, porque pegou aquele negócio, caía esse cara e ela ficava manchada. E é isso aí, daí. E daí, assim, hoje nós estamos recebendo aqui no Pode Mais, do RR+, a família Santos. Doutor Antônio, dona Ana Neuli, sua esposa, os filhos, os doutores aí, doutor Antônio Ramos Júnior, né? Antônio Ramos dos Santos Júnior, também o doutor Luiz Antônio dos Santos e o mais novo médico da família, que é o doutor Pedro Henrique Berlink dos Santos. Schober dos Santos. Esse é o nome comprido. Doutor Pereira ainda. Pedro Henrique Berlink Schober. Pedro Henrique Berlink Schober dos Santos. Pedro Henrique Berlink Schober Pereira dos Santos. Isso, me corrija, doutor. Do avô dele. Mas o interessante é, nesse caso em específico, a gente já vai adentrar no assunto, né? É que o doutor Pedro tem o avô paterno e o avô materno como também médicos, né? Então, e acabou seguindo a carreira aí dos avós, do pai, e também dentro da família, temos aí o doutor Luiz Antônio dos Santos e a Ana Carina dos Santos. Ana Carina Schober dos Santos, que esses dois optaram Ana Carina Schober Liber dos Santos. Agora, né? Depois de casada, é isso mesmo. Mas esses dois optaram pela área de odontologia. Bom, doutor, a gente está falando sobre essa sua trajetória na medicina e tal, mas o senhor também teve um envolvimento na vida política de Guaraniaçu, sempre com aquele espírito, aquela vontade de ver o município crescer e se desenvolver. O senhor foi prefeito aqui do nosso município, aí, tendo o seu Onério Constantini como seu vice-prefeito. Isso aconteceu lá no ano de 1977 a 1983. Como é que foi essa experiência política? Pois é, eu fui eleito para
eu era um cara meio sério, assim, na coisa. Aí quando eu fui eleito para 4 anos. Quando chegou 4 anos, eu falei, eu fui eleito para 4 anos. Daqui para frente eu não faço. Eu dou para, se quiser, Onélio, você pode continuar. Porque eu fui eleito para 4 anos, não fui eleito para 6 anos. Houve prorrogação. E eu falei, eu não fui eleito para prorrogação. Aí o Onélio continuou como prefeito. Como prefeito era problema, né? Porque faltava muita coisa, era problemático, mas foi tudo. Foi onde eu fiquei muito conhecido, muito conhecido. Onde eu vou, tem gente que me conhece. Doutor, às vezes eu nem lembro das pessoas que me conhecem. Foi nessa época que o Toninho trouxe o telefone para Guarani que não tinha. Muito interessante. Esse tempo que era governador era o Canê Júnior. E eu consegui trazer o Canê Júnior aqui para Guaraniaçu, o governador, para inaugurar o telefone. Aí esse Canê Júnior já morreu também, há pouco, não faz muito tempo. Ele chegou e pôs a mão em cima do meu ombro assim e falou, vamos inaugurar o telefone. Aí ele estava falando com alguém lá em Curitiba. Fulano, aqui é o prefeito de Guaraniaçu, vai falar com ele. Eu falei, não sei o que eu falei com ele, nunca gostei muito de falar assim nele. Aí eu conversei com esse Canê Júnior. Eu sei que antes desse Canê Júnior chegar, governador, teve um senhor negão, assim, um baita de um cara assim, chegou assim, e ela que estava na casa. Ela falou, ô menino, teu pai tá aí? Ela falou, o senhor quer falar com o prefeito? Ele é meu marido. Não, o senhor não o conhece, ele é novo ainda. Aí ele ficou sem graça assim, falou, tá bom. Aí houve um almoço, né? Houve um almoço com esse Canê Júnior, Canê, eu fiquei do lado do Canê. E aí, era um churrasco, era uma mesa grande assim, pro churrasco. E tinha um segurança do governador, ficava ali, né, atrás dele. Aí viu o cara com o espeto assim, o cara fazia assim, o segurança fazia pro espeto passar bem longe do governador. Interessante, curiosidade. Então o telefone veio para Guaraniaçu no seu mandato. Aquele negão que teve aí, que chamou ela de menina, aquele negão falou assim, olha, eu quero um carro de 4 portas. Aí eu falei, puta lá vida, eu não tenho carro para trás. Eu lembrei do Pilates, né? Eu falei, o Pilates me empresta o carro de 4 portas? Ele falou, empresta, claro. Aí depois eu brincava com o Pilates, depois você não foi governador, botei o carro, andou com o governador. Aí eu andei junto com o governador, né? Lá atrás, os motoristas, e 4 motos na frente e 4 motos atrás. E eu com o governador aqui, numa boa. Assim. Bom, gente, vamos também conversar aqui, lembrando da família toda, né? Então, lá no começo de vida do casal, tiveram aí o filho Robert Antônio dos Santos, em memória hoje, que foi aí o primeiro filho do casal, infelizmente, né? Acabou falecendo. E depois o doutor Antônio Ramos dos Santos Júnior, que é o doutor Júnior, conhecido bem pela comunidade, doutor Luiz Fernando dos Santos, que é dentista, Luiz Antônio dos Santos, que é médico, a Ana Karina Schober Liber dos Santos, que é dentista, e o neto, né, que veio mais tarde também, agora adentrando também na carreira da medicina. Mas, doutor, naquela época lá nós tínhamos 2 hospitais em Guaraniaçu, e hoje, além da família atender na clínica particular, Clínica Santos de Medicina e Odontologia, também atende no Hospital Nossa Senhora de Fátima. Daquela época, e agora eu já quero adentrar e cumprimentar mais uma vez e pedir para que o doutor Júnior nos traga mais informações, né? Daquela época para cá mudou muitas coisas na medicina e tal. E o que levou você, doutor Júnior, a ingressar na mesma carreira que o pai, estudar medicina? Então, mas eu fiz medicina por causa do meu pai. Eu acho que eu tinha ele como exemplo, tenho até hoje, né? Por isso que eu quis fazer isso. E eu vivia desde pequenininho, o pai levava a gente para assistir a cirurgia e eu achava bacana e queria fazer igual. Por isso que eu fiz, gosto até hoje, né? Mas além da medicina também teve o envolvimento com o exército brasileiro, assim como o pai.
Sim, quando eu acabei a faculdade, a gente sempre que você acabava a faculdade de medicina, não sei se hoje em dia ainda é assim ou não, mas quando a gente acabava, eu fui chamado para o exército assim que eu tinha 18 anos, daí eu tinha passado no curso de medicina, eles me adiaram por 6 anos, eles foram super bacana comigo. E aí eu tinha acabado minha faculdade, o exército me chamou de volta, falou, agora você tem que entrar aí no exército, que você foi adiado por 6 anos. E daí eu falei, olha, eu acabei de passar na residência de ginecologia e obstetrícia, e daí o exército falou assim, não, você pode ficar mais esse período da tua residência, que era mais 2 anos, sem precisar vir para o exército, a gente te libera. De novo, foram muito bacana. Aí quando acabei a residência, eu voltei lá, daí o cara falou assim, ó, agora, bicho, agora você tem que servir. Daí eu falei, ó, eu queria fazer mais eu estava já empregado no hospital em Curitiba, chamava o Hospital São Vicente, tinha entrado lá, porque tinha uns professores meus que tinham deixado eu entrar lá, fazia 30 anos que não entrava ninguém, os caras tinham deixado eu entrar lá. Daí eu falei, eu podia ficar aí no hospital, daí o cara falou do exército, não, agora você vai ter que ir. Eu falei, não, tá certo, é justo mesmo. Aí ele falou assim, ó, você pode escolher qualquer cidade aí, menos Curitiba. Daí eu falei, bom, então eu quero Cascavel. Tava eu e mais 10 amigos lá, e o pessoal ficou meio querendo saber se podia escolher ou não. Ele falou, escolhe rápido aí, porque depois eu vou mandar. Eu até achei engraçado, porque o pessoal primeiro queria fazer corpo mole para não ir. Eu fui o primeiro a escolher até. E depois o cara começou a falar, você vai para esse lugar, você vai para esse. Daí os caras falaram, não, então deixa eu escolher aqui. Daí escolheram lá também e acabaram pegando cidades que fossem mais próximas do lugar onde eles moravam, né? Mas aí eu fui mandado para Cascavel para servir aqui no batalhão de infantaria. Nem foi no Belog, na verdade, mas vinha pela brigada aqui de Cascavel, cedido pelo Belog. Fiquei 1 ano. E depois eu fiz amizade com um general que tinha ali, chamava General Ataíde o Biratã, e foi muito bacana comigo, e passei 1 ano. Depois eu falei para ele, cara, posso ficar mais? Ele falou, pode. E daí fiquei mais meio ano. Daí eu pedi para ele sair, ele me deixou sair. Ele sempre falava que se entra lá não dá para, que o cara não te deixa isso, não deixa aquilo. Para mim foram super bacanas comigo. Me deixaram tanto ficar quanto depois sair. E nessa especialização aí da ginecologia, doutor, também permite que o senhor atenda muitas mães, muitas mulheres, né, grávidas e tal, e assim como o seu pai, o seu filho, agora médico também, seu irmão, né, Luiz Antônio, possibilitou a vinda de muita gente ao mundo, né? Poxa, é verdade, eu acho que meu pai foi a pessoa que eu conheci que mais fez parte. Como é que é o sentimento, doutor, assim, de ter nas mãos aquela responsabilidade de trazer mais uma vida ao mundo? E quando vê nascer assim? Então, eu acho que dentro da medicina é uma das áreas que te permite ficar, na maioria das vezes, sempre dar uma notícia boa, né? As outras, às vezes, não é bem assim. Então, você acaba tendo que pegar um paciente, às vezes não evolui muito bem e às vezes as coisas não saem do jeito que você tem vontade. Mas na área da obstetrícia tem essa gratificação. Você acaba fazendo um parto, geralmente é raro quando não dá certo esse tipo de situação, e tem um nenenzinho, todo mundo fica feliz, é um momento de alegria e felicidade para todo mundo, né? Para a família e para a gente, que é uma emoção boa. Toda vez que você vê nascer um nenenzinho e que fique bem, que fique bom, que chore bem, é uma emoção ímpar, né? É um momento muito bacana. Então, e essa parte eu gosto, né? Eu via acontecer bastante com meu pai, com meu filho, com meu irmão. Quando acontece, a gente fica marcado na memória, né? Conversar também com o Dr. Luiz Antônio. Dr. Luiz, também, o que o levou a aderir à medicina, a exemplo que foi o seu pai, né? E também o seu irmão, médicos? Então, eu na verdade eu queria ser astronauta, mas infelizmente não ia rolar, né? Não conseguiu chegar. Mas eu me lembro quando eu era criança, eu pensava, poxa, deve ser legal viajar para o espaço e tal, né? Mas assim, é óbvio que desde logo já mudei de ideia. Né? A roupa não serve. A roupa não serve. mas assim, o exemplo de casa era sempre muito forte, né? Meu pai o pai, coitado, meu pai trabalhou demais, ele com esse exemplo de muitos outros pais, né? Ele trabalhava, a gente não tinha, naquela época não tinha celular, né? Aliás, até telefone não era uma coisa muito comum. Então eu me lembro que quando a gente ia fazer alguma coisa, ia numa festa, num almoço, alguma coisa, sempre meu pai tinha que
falar, ó, o telefone aqui, ligar no hospital, né? Falar, ó, tô em tal lugar, o telefone é tal. Sempre foi assim, né? Desde o começo. Às vezes ia viajar, chegava ali perto dali no posto, parava, ligava, pedia pro Dr. Wallace ou Dr. Clóvis na época, né? Ficar no lugar. Eles ficavam sempre tinha que fazer isso, mas assim, a gente gostava, via o exemplo, né? Que o pai tinha uma dedicação enorme, né? O Júnior também depois, né? Uma dedicação muito grande pelos pacientes, uma entrega muito impressionante, assim, que a gente acompanhava de perto, né? Isso marca bastante, né? Nossa, não só profissionalmente, mas assim, a vida, né? Você vê o exemplo da pessoa realmente dedicada de verdade, assim, de corpo e alma para um terceiro, uma outra pessoa e tal. E tudo isso, você vai crescendo nesse ambiente, isso vai moldando tua personalidade e pensando, você vai pensando, eu também queria fazer alguma coisa para ajudar os outros, e você se envolve nisso, né? Então na verdade, eu falei do negócio do astronauta, mas desde pequeno, assim, eu sempre pensei em fazer medicina. Eu nunca pensei em outra coisa, eu não tinha um plano B, sabe? Eu fui morar em Curitiba cedo, todos nós fomos, na verdade, né? Tivemos essa oportunidade. Então eu fui para Curitiba com menos de 14 anos, eu acho que eu fui com 13 para 14 anos, eu fui fazer o segundo grau lá. E desde sempre, eu até estudei com algumas pessoas aqui de Guaraniaçu, amigos meus, e eu me lembro que eles falavam, eu acho que vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal outra coisa, não sei o que. Eu, na minha cabeça, eu sempre tive que eu queria fazer isso, sabe? Doutor, o senhor é gêmeos da irmã da Ana Karina? Não. Porque o pessoal fala muito disso, né? Se fosse... Confunde, imagina que o senhor... Não, mas não é. Eu sou um ano e pouquinho mais velho que a Ana. Ela... E se eu fosse gêmeo, ela seria o gêmeo bonito do mas eu tenho um ano e pouquinho a mais do que ela. Mas a gente também sempre se deu bem, sabe? Desde pequeno, né? Aliás, todos os irmãos, né? Doutor Antônio, formado pela Universidade Federal de Curitiba, Estado do Paraná. Doutor Júnior pela Católica, o senhor também pela Católica. Pela Católica também. E aí, com essa vocação toda da família pela medicina, não podia ser diferente, ou até poderia, mas acabou optando pela formação também na área acadêmica de medicina, o Pedro, que é seu sobrinho, é filho do Dr. Júnior, neto do Dr. Antônio, e que tem mais um avô também médico na família. Doutor Pedro, satisfação falar com você, seja bem-vindo. Como é que você optou por essa função? Pois olha, do mesmo jeito que meu avô estava falando aí agora há pouco, que quando eu era pequenininho, meu avô levava meu pai lá desde criança ver cirurgia e tudo, meu pai fazia a mesma coisa comigo também, e inspirado neles aí, na minha família inteira aí também, vendo o avô, um exemplo aí para nós, meu tio, meu pai também, desde pequenininho ia lá, às vezes falava, fica aí, às vezes ele falava, só não encosta no verde, quando era pequenininho. Depois começou a crescer um pouco, daí me levava junto também na cirurgia e tudo, via o exemplo, queria ser, eu achava muito legal, muito bacana, queria ser igual, eu vivo até hoje querendo ser igual ao meu pai, meu avô, meu tio. Se for metade do que eles são aí, pra mim tá bem espelhado. 100% já. Doutor, e o senhor se formou em qual universidade? Eu me formei em Maringá. Maringá. Pois é. Tem muita gente que vem de fora, de longe, de Curitiba, às vezes, de outro lugar, para fazer cesárea com o Dr. Júnior. Eu vim falar com o senhor porque é famoso, que não sei o quê, e vem de longe para fazer cesárea com popular. Ele. Agora, escreveu uma história muito bonita, doutor Antônio, dentro da medicina aqui, e bem acompanhado. Eu vou contar uma novidade, conta para nós. Uma curiosidade. Uma vez eu fui fazer um parto, e a cabeça veio, e não vinha o resto, não vinha, eu fazia força, punha força, puxava, não vinha. Aí eu resolvi fazer cesariana para ver o que estava acontecendo. Era duas cabeças, uma ficava do lado, não deixava a outra sair. Verdade. Olha só. Verdade. Ela viu isso aqui. Aí eu tive que fazer cesárea, tirei por cima, já morto, né? Era uma pessoa deu uma respiradinha assim e morreu. Uma malformação. Isso foi uma curiosidade da medicina.
Pois é. Agora, ela também, né? Que por trás de toda essa estrutura tem que ter a mulher, né? A mãe, né? A avó. A Dona Ana. A Dona Ana também tem uma história, assim, de colaboração com o desenvolvimento da cidade, do município. Tinha tudo para ser freira, estudou no colégio de freira, foi lá, doutor Antônio conseguiu fazer a cabeça e mudar o pensamento, mas a Dona Ana, ela acabou sendo também professora, diretora do Colégio Desembargador, Antônio Franco Ferreira da Costa, foi diretora da APA Escola Pequeno Príncipe e também, claro, prefeita da nossa cidade por 2 ocasiões, por 2 mandatos consecutivos, que foi no ano 2001 a 2004, o primeiro, depois de 2005 a 2008. Natural aí de Ivaí, aqui no Paraná, também morou lá em Ipiranga, em Ponta Grossa, até chegar em Curitiba, para depois chegar a Guaraniaçu. Dona Ana, como é que foi vivenciar toda essa história, né? Esse filme, agora contando e passa realmente todas as cenas na cabeça, desde aquele momento? Valeu a pena toda a caminhada, Dona Ana? Sim, a vida da gente é um ensinamento constante e a gente vai aprendendo, né? E é bom quando a gente passa várias etapas na vida. Você vai compreendendo e entendendo como é viver em circunstâncias diferentes e entender outra pessoa. Eu, infelizmente, pequenininha, perdi meu pai. E com toda essa dificuldade, minha mãe, quero lembrar aqui que minha mãe foi uma mulher diferente para a época dela, porque não deu nenhum filho e nos criou os 3 com dificuldade, mas Dona assim... Miroslava, Dona Mira. Dona Mira, era Miroslava Lepka Schober. E minha mãe sempre foi assim. Que descendência é, Dona Ana? Hã? Que descendência é? A minha mãe é ucraniana e meu pai é alemão. E quando eu casei, naquela época, eu acho que estava tão entusiasmada em casar com o Toninho, que eu não lembro deles falarem que se eu queria perder meu sobrenome. Eu nunca quis. Mas quando eu fui fazer minha identidade depois de casada, eu escrevi Ana Neuli Schober dos Santos. A moça falou, nossa, errou. Eu falei, não, é meu nome. Ela falou, não, você casou e perdeu o teu sobrenome. Até hoje eu tenho sentimento de ter tirado o Schober dela. Agora a gente está reparando. Nossos filhos, a gente vai colocando o sobrenome da mãe. Porque daí cada filho que nascia, o Toninho não colocava meu sobrenome. Eu dizia, Tony, põe Schober. Né? Mas a Ana Karina conseguiu. A última. E depois os netos, né? Todos estão com o nome do tamanho do Pedro, assim, enorme. Mas assim, Dona Ana, essa sua também vida ao lado do Dr. Antônio, acompanhando toda a carreira dele, depois os filhos, agora nessa loucura, né, dentro da medicina, da odontologia, os outros filhos que estão lá também, o Luiz Fernando, a Dona a Ana Karina. Eu tenho orgulho dos filhos e do marido. O Toninho sempre foi um homem trabalhador, sério, honesto, bom. Um bom pai, um bom exemplo. Então, eu acho assim, a gente, como toda família, tem altos e baixos, né? Momentos muito felizes e momentos tristes, mas, de uma maneira geral, foi muito bom. E o neto seguindo a carreira do pai e do avô. Inclusive, eu agradeço bastante você, que sempre que você está falando e eu estou na plateia, você lembra Lembro, faço questão. Pois é. Dona Ana também, assim como os demais. Só tenho a agradecer. A gente veio crescendo, aprendendo. Eu fui aluno da Dona Ana e tive a oportunidade de trabalhar com ela na assessoria de comunicação pelos seus 2 mandatos aqui no município. É sempre uma pessoa muito dedicada a tudo e assim... A gente construiu uma amizade, uma lealdade, uma parceria que sou muito bem recebido na casa de vocês, graças a Deus, até os dias de hoje. Assim pretendo ser, né? Manter essa amizade, essa consideração, esse respeito mútuo, né? Então, a gente não fala por obrigação, fala por sentir, né?
a recordação naquele momento daquela pessoa amiga que está lá do outro lado e por tanto que fizeram pelo município. A gente sabe do esforço tanto do senhor quanto do prefeito, quanto do profissional médico, quanta gente o senhor atendeu, quanta vida o senhor salvou, né? Tudo o que pôde fazer fez ao alcance da medicina e da vontade própria. E a dona Ana também, que se doou em várias funções, como vereadora, como prefeita em 2 mandatos, como professora, diretora de escola, enfim, também tem uma vida dedicada a Guaraniaçu. Isso assim a gente reconhece. Não só a gente, como a comunidade, né? Não, eu agradeço, né? Mas tudo isso é espírito do Toninho. A senhora contava que ele sempre teve vontade de ver o município bem, desenvolvendo, sempre, crescendo. Ele falava assim, porque a gente teve vários momentos na vida que eu tive vontade de ir embora. E ele falava, mulher, pedra que muito rola não cria limbo. Outra coisa, você vai esquecer de acontecimentos indo embora? Não, né? Né? Não, a gente entende até, né, pela emoção da dona Ana, em razão de, nessa história, eu entendo aqui do outro lado que ela está se referindo, né, ao acontecimento principal, que foi a perda do filho Robert Antônio dos Santos, mas que com o tempo, né, a vida lhes deu outras oportunidades e construíram ainda assim uma família linda, maravilhosa, com mais aí, são 4 filhos, dona Ana. O Antônio Ramos dos Santos Júnior, o Luiz Fernando dos Santos, que tinha tudo para ser médico também, foi fazer medicina lá na Bolívia, acabou vindo para cá, fez o vestibular, a nota que ele tirou na prova de admissão na faculdade oportunizava a condição de escolher o curso, ou medicina ou odontologia, e ele resolveu que queria fazer a odontologia e migrou, né, para odontologia. Então, assim, são mais 4 filhos que a vida os concedeu e que foram todos muito bem educados, bem criados e que está aí formando essa maravilhosa família. Inclusive, uma vez, alguma autoridade, que eu me lembro que falou para mim que conseguia pôr ele na medicina. Aí eu falei com ele, o cara consegue pôr você na medicina, rapaz, você entra no segundo, no terceiro Luiz ano. Fernando. E ele não quis, falou, não, eu quero ficar aí. A vocação pela odontologia. Ele tirou 7,5 em Presidente Prudente. A moça falou, mas pode fazer? Ele falou, mãe, eu vou fazer odonto. Resolvi, eu quero fazer odonto. E a Ana Karina, que não está aqui nesse momento, né, o doutor Luiz Fernando, mas a Ana Karina também, por que, dona Ana, a senhora como mãe, por que ela optou pela odonto? Não, ela falou assim que, vendo o trabalho do pai e tudo, ela falou, ai mãe, eu fico, quando eu vejo uma pessoa assim, com um problema, ou que precisa de um atendimento, eu fico com tanta pena que parece que eu também estou sofrendo junto, então eu prefiro fazer escolher outra profissão. Olha só. Doutor Júnior, alguma história inusitada que você possa nos contar aqui nesses anos de medicina? Algum caso específico? Como é que é o dia a dia? Bastante. O doutor Júnior também tem a mesma fama de brincalhão, assim como o seu pai, doutor Antônio, com os colegas de profissão, com a comunidade como um todo. Pô, agora eu não me lembro de nada, mas O Júnior, todo mundo conhece, ele é demais educado. Não é para ele não. Então, às vezes chega um paciente e fala, a senhora sinta-se à vontade, senta, puxa a cadeira para ele. Eu sou educado, não faço não, sinta-se à vontade. Ele é assim. A senhora sinta-se à vontade, arruma a cadeira. Que sente-se à vontade? Doutor Júnior. Eu não me lembro agora, eu acho que eu não consigo me lembrar, aconteceram várias coisas assim que surpreende a gente todo dia, né? Essas coisas são, se você passar um dia dentro de um hospital, chegando gente, provavelmente dentro daquele dia assim vai acontecer várias coisas que você nunca viu e que é sempre uma primeira vez pra gente, né? E tem coisas que são, na maioria das vezes, bem desesperadoras, porque você tem que tomar uma decisão rapidamente, mas também tem bastante coisa engraçada e legal, né? Às vezes você consegue resolver a situação de uma pessoa com coisas simples, assim. Essas são as coisas talvez mais rotineiras até que acontece para a pessoa que está lá. Parece que foi uma coisa que você fez assim extraordinária, e por outro lado às vezes tem coisas assim que para você são extremamente extraordinárias de verdade, assim, que você conseguiu fazer uma coisa que às vezes você viu que ninguém conseguiu, e no final das contas o paciente ele nem entendeu que lá foi uma coisa tão
tão extraordinária assim, e para ele não foi nada. E do outro lado, às vezes você faz uma coisa tão banal e que para a pessoa é uma coisa para ela assim significativa, né? A gente vive conversando aqui que às vezes você faz assim coisas, você fala, puxa vida, isso aí foi uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer, eu vi fazer, já vi tentarem fazer e não conseguiu, mas que para o paciente aquilo lá parece que não teve um efeito tão grande quanto para você, né? Que entendi que aquilo lá tinha uma dificuldade técnica enorme, né? Mas isso que eu acho engraçado, às vezes você... Eu acho que é assim tudo, né? Se for lá, às vezes, no mecânico, o cara também dá uma apertada num parafuso lá, você fala, puxa, isso aí foi legal. E outras vezes, a pessoa teve que tirar o motor, fazer isso, fazer aquilo. No final, você pensa, isso aí deve ser igual apertar o parafuso antes. Mas é estranho, esse tipo de situação é diferente para mim todo dia. Assim, mas todo dia tem emoções, né? É sempre um dia diferente do outro, né? Diz que não tem dia fácil, né? Não tem, eu acho que não tem mesmo. Quando você está fazendo trabalho para qualquer pessoa, eu acho que não tem dia fácil mesmo. Doutor Luiz Antônio, nos seus plantões médicos também sempre um desafio, sempre lá aquela preocupação que vem pela frente. E quando chegam alguns casos mais complexos, assim, para estudar aquela doença, né? Aquela enfermidade, como é que é, doutor? Eu acho que é a mesma coisa para todos, na verdade, né? A gente tem a nossa vantagem, eu acho que seria assim... Troca de ideias. Porque como a gente tem uma família praticamente toda na saúde, então agora com o Pedro também, então volta e meia a gente está conversando, né? Trocando ideia, o que você acha disso, o que você acha daquilo. Eu acredito que, na verdade, até estava conversando com o Júnior esses dias atrás, a maior parte dos médicos... Antes, não sei agora como é que é, mas quando eu me formei, o pessoal trocava ideia, sabe? A gente fica conversando, o que você acha de tal coisa e tal. E a gente, como tem na família, então fica mais fácil. É bem comum que a gente, um ligue para o outro e pergunte, que troca uma ideia sobre algum caso mais sui generis, assim, alguma coisa diferente, sabe? Mas de fato, trabalhar nessa área tem bastante momentos assim recompensadores, né? Que você se sente bem realmente por ter ajudado. Tem momentos que são frustrantes, né? Que você acaba ficando até conversei com o Júnior, porque de vez em quando você perde, isso acontece, né? Algum paciente e tal, e desanima, dá vontade até às vezes de abandonar a profissão. A responsabilidade é muito grande. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Mas, lógico, né? A gente acaba pensando, vendo, sim, porque ninguém gosta desse tipo de situação de perda, nem nada. E, graças a Deus, isso não é uma coisa muito comum, né? Agora, com essa pandemia aí, a coisa está mais Até complicada. porque, doutor, são muito mais acertos do que erros. Erros, sim, assim, entre aspas, porque, às vezes, aquela pessoa ali que está naquela situação e que acaba vindo a óbito, realmente em decorrência de outros problemas que chegou naquele momento e que já não tinha mais muito o que fazer, né? Essa profissão tem isso, né? Às vezes, às vezes você se sente, você sabe que você fez tudo que podia fazer e tudo que você tinha acesso, e mesmo assim não dá, né? Porque tem vários fatores aí que eles têm que funcionar de uma maneira própria, né? E só que assim, como eu disse, né? Na profissão médica, esse tipo de coisa é forte, né? Porque você não é uma coisa simples, né? Você mexe bastante com a pessoa, né? Mas graças a Deus, na maior parte das vezes, dá tudo certo. Me lembrei de uma coisa aqui engraçada, até não sei se o pai estava junto ou não. Uma vez um cara tomou uma facada lá no Ibema e daí ele chegou lá, tava eu acho que estava eu, a Geni e mais uma outra pessoa lá no hospital, era já tarde da noite, não me lembro se o pai estava lá. E daí o cara tomou uma facada e chegou mal. E daí a gente pôs ele, falei, nossa, tem que operar esse cara aí rápido, porque ele tinha perdido bastante sangue, e a gente pôs ele na mesa. E daí ele ficava meio desacordado assim, e eu falei pra ele, Geni, dá uma olhadinha aí pra ver se o cara tá vivo. Ele falou, eu acho que tá morto. Eu falei, não, Geni, eu queria saber se ele tá vivo ou tá morto. Daí ele falou, não, eu acho que tá vivo mesmo. Daí o cara acordou e falou assim, médico, se você me salvar, eu te dou 10 mil. Daí, daí tinha um Fagundes que hoje acabou falecendo, né? Ele falou assim, e pra mim? Daí ele falou, pra você eu dou 5 mil. E daí a Geni tava do outro lado, falei, Geni, você não vai perguntar pra você? Daí ela falou assim, e pra mim? Ele falou, pra você eu não dou nada. Aí a gente operou ele lá, então ele tinha bebido bastante, né? No outro
outro dia cedinho, eu passei lá e falei pra você, daí, rapaz, sabia que você falou pra mim que ia dar 10 mil? Ele falou, mas eu tava bêbado. Agora, tem um fato curioso que até, né, com tanto médico aqui, vamos tirar essa dúvida. É verdade, procede assim que o paciente, quando ele chega assim, baleado, faqueado, perdeu muito sangue e tal, dizem que o médico não deixa que ele beba água? Você tomar qualquer coisa que tenha possibilidade de ter tido uma lesão intestinal e tal, ou lesão importante, a pessoa não pode mesmo beber nada, né? E dá sede porque a pessoa perdeu muito sangue, então tem uma sensação de vontade de beber água. Mas daí a pessoa faz a reposição hídrica através de soro e tal, né? Na verdade isso aí é mais porque a pessoa pode ter que passar por um procedimento de entubar ou anestesia geral e tal, e se você tiver alguma coisa no estômago, isso pode voltar e a pessoa se afogar, né? Principalmente esse é o motivo principal, né? Porque às vezes tem que fazer isso, né? Doutor Pedro, diante aí de tantas patologias novas surgindo e a ciência avançando, os estudos também e tal, é sempre um desafio para o médico também se manter aí atualizado em razão de tantas outras drogas no sentido assim de medicamentos que são novos, se bem que os laboratórios também dão um certo suporte, mas é sempre também uma atenção, porque você tem que, além de trabalhar, também se manter atualizado, né, doutor? Sim, é verdade. Agora, hoje também tem muita coisa que o volume de informação aumentou, mas não que tenha, acho que também a qualidade, não sei se vale tanto assim do que a gente vê, né? Porque agora é muito fácil acesso à informação, fica muita informação que muita gente dá opinião aí, na verdade não é verdadeiro aquilo que está falando, né? Mas tem que sempre se manter atualizado, sim, baseado em alguma fonte séria, gente honesta, né? Gente que tenha passado por aquilo lá também, igual, não sei, tá falando, meu pai, meu avô aí, meu tio, pessoal chega, chega esfaqueado, deita lá, vai operar, salva a vida do cara. Comigo não é uma coisa tão simples assim, né? Não tive esse ensinamento aí na faculdade, muito do que eu aprendo é com eles aí também, igual meu tio tava falando aí, discutindo em casa, o que é. A hora que tem alguma dúvida também pega, liga para eles, vem me dar ajuda aqui. E é bem bacana isso daí, mas o volume de informação assim hoje é muito grande, né? Mas não que tenha muita coisa que tem muita coisa que também não é, né? Só uma questão de opinião daí, né? Eu acho bacana que eles têm grande conhecimento e grande amor pela vida dos outros. Muitas vezes eles ficam discutindo lá em casa sobre algum paciente eles ficam discutindo entre eles, entre os três, a melhor forma. Como que vão fazer, o que a gente faz, o que será que tem, o que é. Eles discutem, eu acho bacana esse tipo de coisa. Doutor Júnior, nós estamos vivenciando aí, não é privilégio do Brasil, mas o mundo como um todo, um vírus gravíssimo, que é o Covid-19. Qual o seu pensamento em relação a esse vírus e aos cuidados de prevenção que as pessoas devem ter aí? Olha, na minha opinião, eu acho que a pessoa tem que ser vacinada, sabe? Porque eu acho que, como qualquer virose, a única maneira de você não pegar uma virose é você estar vacinado. Ou se você já tem uma imunidade própria, o que ninguém sabe, só vai saber se por acaso não pegou a doença, né? Então a maneira correta, eu acho que a atitude correta de qualquer pessoa seria ser vacinado. Fazendo isso, a pessoa teria a chance de pegar uma doença cairia brutalmente. Uma vez que a pessoa pega a doença, como qualquer virose, só existe duas opções: ou o próprio organismo combate a doença e você sara, ou a doença te mata. Então não existe uma terceira via para isso, né? Eu acho que tem que ser vacinado. Eu acho que esse é o caminho, não existe um outro. Se vacine, porque essa aí é a solução mais correta para você fazer, é a atitude correta para fazer. Tem que ser vacinado, não tem outro jeito. A questão de prevenção, doutor Luiz Antônio, existe realmente como se prevenir desse contágio com esse vírus, ou ainda o que se recomenda do isolamento, de tomadas medidas como o uso de máscaras, a higienização das mãos com álcool gel, enfim, evitar aglomeração, ainda é a forma preventiva de maior eficácia? Eu acho que é importante, né? Porque você não tem, como o Júnior falou, né? Não tem muito o que fazer
se você não tem vacina. A gente agora está chegando, estão chegando as vacinas e o pessoal está sendo vacinado. Mas caso você não tenha vacina, o que dá para fazer é tentar manter todas essas medidas que o pessoal fala. Agora, é bem verdade que isso aí é uma coisa difícil, né? Porque o vírus, ele é muito pequeno, né? É um micro-organismo muito pequeno. Então, por mais que você tome as medidas de cuidado e tudo mais, invariavelmente, uma hora ou outra, você vai acabar tendo contato, porque não é difícil se você for fazer exatamente do jeito que tem que ser, trocando a máscara, colocando a máscara corretamente, limpando a mão, fazendo isolamento, fica inviável para todo mundo fazer exatamente do jeito que tem que se fazer, né? Então, por isso é tão importante a vacinação. Mas é o que a gente pode fazer. Então, eu acho que entre não fazer nada e tentar tomar essas medidas aí, eu acho que a gente tem que seguir a orientação, né, do Ministério da Saúde, fazer isso que eles recomendam mesmo. Bom, eu quero aqui agradecer por demais a presença da família Santos hoje aqui conosco no Pode Mais, esse podcast que traz aos nossos espectadores, aos nossos seguidores, informações do cotidiano, informações cultural, social, econômica. A cada semana nós temos um entrevistado aqui debatendo um determinado assunto, assim como também resgata a história cultural do município. Tivemos aí a oportunidade também já de conversar com alguns pioneiros, sempre reportando uma história, né, uma vivência, um fato. E a participação de vocês hoje aqui enriqueceu em muito o nosso trabalho e o nosso programa semanal. Doutor Antônio, satisfação imensa mais uma vez recebê-lo por aqui, Dona Ana, Doutor Júnior, Doutor Luiz Antônio, Doutor Pedro. Não faltará oportunidade para a gente estar debatendo algum outro assunto de interesse da comunidade. Doutor Antônio, um espaço aqui para as suas considerações finais e uma mensagem que o senhor gostaria de dar ao povo de Guaraniaçu. O que eu queria agradecer, né, ao Ced Cunha pelo convite que nos deu a oportunidade de lembrar fatos importantes, às vezes tristes, às vezes alegres. Isso é muito importante e o que a gente sempre agradeceu, sempre que eu tive oportunidade de falar alguma coisa, é agradecer ao povo de Guaraniaçu, que foi muito, muito bacana conosco, comigo principalmente, com todos nós. Mas eu me lembro que quando eu cheguei, houve um tempo que a nossa casa pegou fogo e eu fiquei sem nada, perdemos tudo. E tinha aí aquele doutor Dionísio que já morreu também, Sabatoski, que era juiz aí. E ele ajudou aí, falou com o pessoal aí, arrumaram a casa para a gente morar provisoriamente, enquanto fazia outra. E foi um tempo muito, muito difícil, eu achava interessante que quando a casa pegou fogo, tinha muita coisa dentro da casa, eu tinha uma biblioteca enorme e perdi tudo. E a mulher estava tentando salvar alguma coisa, chegou a hora que ela não podia, que ela não tinha mais condição de sair aí ela teve que sair pela janela, e era alta a janela. Aí pegaram ela e puseram assim e juntou o homem para danar lá embaixo para parar ela. Isso já faz tempo, né? Claro. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação conosco aqui, junto com a sua família, relembrando essas histórias, esses fatos. A senhora também deixa uma mensagem para o povo de Guaraniaçu, esse povo hospitaleiro, ordeiro, que a senhora também ama muito. Não, na realidade eu quero agradecer essa oportunidade de dizer que, na realidade, meu marido sempre foi assim: vamos ajudar, vamos fazer. Antigamente a gente não falava muito, normalmente o prefeito, quando queria criar uma escola ou que precisava de algum serviço, ele conversava com o marido e falava: estão precisando de professor, poderia, doutora Antônia, sua mulher podia dar aula, e não falava com a gente assim direto, né? O Toninho falava: não, ela vai dar aula sim, vamos ajudar. Eu até na época eu achava que eu não teria condições de dar aquelas aulas. Eu falava: Tony, tá louco? Ele falava: não, vamos colaborar, vamos ajudar. E assim foi para criar a escola normal, assim foi para tudo. Chegou a dar aula de francês. Eu ficava estudando em casa para depois dar aula, porque eu ficava preocupada, né? Mas o Toninho sempre foi assim: vamos ajudar, vamos colaborar.
e em troca a gente teve assim um reconhecimento grande do povo de Guaraniaçu, que a gente só tem a agradecer, e hoje eu vejo que realmente o servir é dos seres superiores, que cabe a ele. Inclusive eu agradeço o povo de Guaraniaçu, que eu recebi o título de cidadão honorário de Guaraniaçu. Com mérito, com justiça. Doutor Júnior, muito obrigado pela sua participação conosco aqui também. Uma mensagem aí para o nosso povo. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço esse convite, porque me deu a oportunidade de estar junto com a minha família novamente. E a gente se encontra todo dia, né? Mas é sempre gostoso ficar com eles e conversar com eles. E quanto ao povo de Guaraniaçu, eu também só tenho a agradecer. É um povo muito bacana e sempre me tratou super bem. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Doutor Luiz, obrigado pela participação. Sua mensagem final. Muito obrigado, Ed Cunha. Eu acho que eu vou na mesma linha aí, também só tenho a agradecer. A gente, inclusive, quando se forma, né? Às vezes a pessoa pensa em ir embora de Guaraniaçu. A gente nunca teve essa ideia. A gente sempre teve a ideia, e tanto que mora aí, de voltar para Guaraniaçu, porque a gente realmente ama muito essa cidade, né? Tem uma história aqui e gosta muito do povo de Guaraniaçu. Muito obrigado, doutor Pedro. Seguindo a linha aí do tio, do pai, do avô também, né? Que acabou tendo muitas opções de ir para outros lugares trabalhar, mas veio para Guaraniaçu. Está aqui com a gente, fazendo parte da nossa comunidade. Muito obrigado pela participação. Sua mensagem final, doutor. Muito obrigado aí ao senhor Ed Cunha aí, muito legal, bacana. E agradecer a mesma coisa que aconteceu com eles, aconteceu comigo também. Podia, igual você acabou de falar, podia ter escolhido outro lugar, mas tive vontade de vir para cá também. O pessoal agora, como aconteceu com eles, está me acolhendo bem aí, bem. O pessoal de Guaraniaçu muito bacana, muito legal. Muito obrigado aí todo mundo. Muito obrigado a Geise Sluzarski, nossa jornalista do rrmais.com.br. Muito obrigado ao Wellington, nosso repórter, hoje na parte de edição, né? O Marcelo Augusto também na retaguarda nos apoiando. Muito obrigado a você aí do outro lado que acompanha esse nosso trabalho do Pode Mais, esse podcast, né? Que traz aí essa conversa, esse entretenimento para você sobre diversos assuntos. Uma satisfação imensa mais uma vez contar com o seu carinho, com a sua audiência, com o seu acompanhamento, seguindo a gente lá nas redes sociais. Olha, você pode também ouvir lá, né, pelo seu Spotify, seu aplicativo de celular aí, toda essa entrevista e os demais assuntos que a gente debate aqui no Pode Mais, tá certo? Muito obrigado e até o próximo encontro.